Queridos, estamos de volta, conversando agora com a Cláudia Toledo, ela que é atriz. Você sabe que nós estamos aqui, Outubro Rosa, olha aqui, ó. Outubro Rosa, né? Perdi minha mãezinha também, teve câncer de mama, mas ela sobreviveu durante muitos anos, depois teve metástase. Bom, é uma outra história. Vamos contar a história da Cláudia aqui. O assunto é espetáculo Carcinoma, promove consciência sobre câncer de mama na zona rural de Rio Branco. Cláudia, boa tarde mais uma vez. Olá, boa Bem-vinda aqui ao tarde. Gazeta Entrevista. Obrigada, mais uma vez aqui, obrigada pelo convite. Boa tarde aos telespectadores, às telespectadoras, né, que estão aqui nos assistindo. E a você, né, que sempre nos acolhe aqui muito bem para as informações. É uma honra muito grande. Para mim também. Como é que surgiu a ideia, né, desse trabalho e por que a zona rural? Então, né, em 2021 eu tive um câncer de mama. É a sua história. É a minha história. E aí, durante esse processo de tratamento, eu comecei a escrever coisas, né? E escrevia tudo que acontecia que eu achava interessante. Eu, como atriz, né, a gente observa muito esses espaços, né? Sim. E claro, obviamente que eu passei por processos difíceis, né? Processo de aceitação disso, né? De depressão. Porque eu, não, né? A gente fica num lugar assim difícil, né? Um seio, né? O símbolo da feminilidade, da maternidade, amamentação. Então, tem vários fatores que cercam isso, né? Mas assim, no início eu tive um acolhimento muito grande de algumas amigas minhas que me trouxeram conforto e eu comecei a encarar a coisa de uma outra forma, né? E aí, a partir disso, eu comecei nessas minhas, nos meus dias de tratamento, comecei a escrever as coisas. Então, foi um processo que foi acontecendo desde a minha ultrassonografia, quando eu fiz a biópsia. E eu contava isso para as pessoas, né? Algumas situações inusitadas que aconteciam durante esses momentos. E aí o meu companheiro, que é o Lenine, né, que você conhece bem, conheço. Ele falou, e mais alguns amigos, olha, eu acho que isso que você está contando aí, isso pode se tornar um texto, né, uma dramaturgia, um texto de teatro. E aí a gente começou nesse processo. Eu passei mais de um ano em tratamento, né, desde a cirurgia até finalização total do tratamento. E também foi mais ou menos o tempo que eu demorei para construir o espetáculo. E estreiei lá em Manaus. Em Manaus, Cláudia? No Nacon, foi lá. No Nacon, em Manaus. No Nacon, em Manaus. Foi aonde a minha mãe, em 1976, minha mãe foi para Manaus fazer esse tratamento. Olha aí. De radiologia, não tinha químio ainda, né? Aquela época, né, era tudo muito difícil. Hoje em dia a gente tem muitas chances de cura. É verdade. E, inclusive quando você descobre isso precocemente, né? Essa é a ideia também, né, desse seu trabalho, não é? Sim. Então, assim, é de conscientizar nesse sentido, além de levar a arte, que é a minha profissão, né? Que eu sou atriz. No caso, você é atriz. Sim. E o ator, a atriz, faz um trabalho de representação. Nesse caso, você não está representando? Porque a sua história, me explica então, isso. É uma coisa que é orgânica, né? Sim. Eu acho que quando você traz o seu trabalho de ator e de atriz, no meu caso, né? De uma forma orgânica, seja ela uma história minha ou não, né? Se ela tiver orgânica em mim, com certeza as pessoas acreditam, né? Ela se torna verdade. Então, esse é o nosso papel, né? De atuar, de contar outras histórias. Nesse caso, é a minha própria história. Sim. Então, tem momentos que eu me encontro ali, que eu me emociono. Uma conexão de verdade muito real, né? Muito real, Sim. E aí foi muito interessante, porque como eu estreiei num hospital, sem recurso nenhum, né? Passei um tempo produzindo isso, eu, Lenine, o diretor, que é Nonato Tavares, também da Companhia Vitória Régia, lá de Manaus, né? Que é um artista plástico e tal.
E aí, vamos fazer no Outubro Rosa no hospital. Então, aqui em Rio Branco, por exemplo, eu já fiz vários hospitais. Já fiz pronto-socorro, já fiz Unacom, Secom, Hospital de Amor, já fiz algumas unidades de saúde, né? Maria Barroso, na Sobral, a Rony Meirelles. Então, assim, eu procuro... Qual é a duração? Ele tem 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. E aí, geralmente, através de projetos, né? Esse agora, na zona rural, é um projeto. Na zona rural, eu achei super interessante, isso, Cláudia. Nós estamos já em processo. Porque as mulheres da zona rural, né? As donas de casa, não tem tanto tempo. Sim, né? sim. Uma vida dura, difícil, Isso, né, Cláudia? Então, ontem a gente começou, né? Foi numa escola lá na Transacriana, né? Escola Nova Esperança. Olha o nome. Para alunos de ensino Bem médio. apropriado o nome, né? Isso. E hoje de manhã eu fiz lá na unidade de saúde da família, lá na Transacriana também, né? E foi muito legal, assim, foi lindo. Porque não falta disposição, né, Cláudia? Eu tenho uma daqui a pouco lá no Ramal Castanheira. Um Castanheira aqui, Escola Santa Maria. Sim. Vou fazer para a EJA agora à noite, né? Sim. E amanhã eu tenho 2 também de manhã na unidade da saúde da família lá no Benfica. Sim. À noite em outra escola no Benfica. Nossa. E aí eu fecho na quinta-feira lá no Belo Jardim 2, na Escola Santo Antônio, né? Então... É muito gratificante, né? É um projeto que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, né? Através da Fundação Garibaldi Brasil. Graças a Deus por isso, né, Cláudia? Isso, Cláudia, carcinoma. Você quis... É isso, é a verdade. Carcinoma é a palavra, é o nome científico, né? É o nome científico, exatamente. Do câncer de mama. Então, é a verdade nua e crua, né? Nua e crua. E não é uma sentença, né? Não, graças a Deus não é, eu tô Cláudia, aqui. Porque a gente tinha aquela ideia, aquele preconceito mesmo de que não, nossa, tá com câncer, ai, tadinho, coitadinho, não vai morrer, né? É. Obviamente que se você demora para se tratar... Essa é a importância da consciência, né? O problema é que, assim, a gente precisa ir ao médico, né? Investigar, mesmo se não estiver sentindo nada, porque o câncer é uma doença silenciosa. O toque, né? O toque, como para o homem, a próstata, né? Exatamente. O homem, a próstata. Né? A gente não sente nada. Até o momento de que a coisa já está muito silencioso, né? Num lugar diferente. Então, é importante que a gente vá sempre fazer as consultas, fazer mamografia, fazer ultrassonografia. Hoje tem tantos recursos, tantas tecnologias à disposição, né, Cláudia? Sim. E o tratamento também, que o meu tratamento eu fiz todinho pelo SUS, né? Pelo SUS, né? O lá SUS no uma Unacom. Maravilha. Eu fiz lá e, assim, só tenho a agradecer, né? Fiquei perto da minha família e eu costumo dizer nos meus espetáculos e para todo mundo que a arte, o teatro é a minha cura, foi a minha cura, é a minha cura, né? Sim. E eu recomendo muito. É tão bom, né, Cláudia? Sim. Tem um ditado que diz como é que é quando a gente... se você trabalha no que gosta, você nunca trabalhará na vida. Sim, é verdade. É sempre um prazer. Um prazer. Eu digo que eu pretendo ficar velhinha fazendo teatro, né? E os projetos futuros? Vamos falar um pouquinho? Vamos. A gente também tem um outro projeto para realizar na zona rural também, né? Que é o Cortejo Híbrido, que é um espetáculo de teatro de rua. E aí a gente vai fazer também acompanhado de um show musical, com uma vivência artística. Esse é direcionado para as escolas, né? De ensino médio. E vai ser um momento bem legal também agora para esse próximo mês agora de novembro. A gente já para agora, né? Já para agora. Estamos correndo, né? Porque os prazos estão finalizando e a gente tem que fechar essas ações aí. E também temos o Comitê de Cultura, né? Que agora nós somos um Comitê de Cultura do Acre, que é um projeto do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Muito bom também. Vinculado ao Ministério da Cultura, né? Graças a Deus por isso. E a gente está fazendo umas ações em 14 municípios também. Formação, informação. Então, a gente está com bastante coisa aí na área para fazer, para fortalecer. Acho que agora no dia 22, se não me engano, 22 e 23, nós vamos ter uma oficina sobre o Plano Nacional de Cultura, né? Que vão vir representantes do Ministério da Cultura também, para a gente falar sobre isso também. Então, a cultura está aí, né? Em termos de política pública, claro que sempre
precisa, mas hoje em dia pode-se dizer que está bem razoável, né? A gente teve esse ano, né, uma liberação de recurso boa aí, né, para a cultura, mas ainda é pouco, né? Pois é, isso que eu falo, né? Agora precisa de mais Não. investimento, né? Muito, O setor privado, por que ele não vê assim a arte, a cultura como algo estrutural para a sociedade e que traria benefício para todos, né, Cláudia? Isso é um pensamento, né, que Não não é? é de todos, infelizmente, né? Incrível, É um né? pensamento que a gente ainda precisa ainda disseminar bastante, e eu acredito que nós, fazedoras de cultura, artistas, precisamos nos fortalecer nesse sentido, né? Nos profissionalizar e nos valorizar mais, né? Porque eu acredito que essas migalhas que vêm para a gente, às vezes, através dos editais, né? Só servem para a gente cada vez mais se desmobilizar, né? Então, acho Sim. que o movimento cultural como um todo precisa se fortalecer, né, nesse sentido, porque o que a gente vê assim é uma grande tentativa de desmobilizar sempre. O né? movimento cultural, de uma maneira geral, o teatro especialmente, sempre será um movimento de resistência e vanguarda, né? Com certeza, Né? eu não tenho dúvida disso, né? Estamos aí, pode entrar, sair quem quiser, que a gente Ali no insiste, batente, persiste, no pão, mas não dividindo, desiste. compartilhando, isso é tão bom, né? Compartilhando Isso. ali do pouco que tem. Sim, 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 com É. certeza, né? A gente precisa se unir, né? E resistir, porque as coisas vêm, a gente participa, a gente discute, a gente tenta entrar nesse processo de discussão, mas infelizmente é uma luta diária, né? Com A gente certeza. sempre esbarra com coisas que vão para outros caminhos, não daquilo que a gente almeja, né? Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Eu que Obrigado. agradeço pela muito, oportunidade. viu? E fica aí a dica, né, pessoal? Se cuidem, não só as mulheres, homens também, né? O câncer é uma doença que hoje em dia a gente tem vários recursos se a gente descobre cedo. Então, é isso aqui. Daqui estou uma prova que viva de que isso é possível. Vamos né? celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Viva a vida, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigada. equipe. Sempre em nome